Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se vocês prestam atenção quando vocês estão no trânsito. Vocês lembram de algum adesivo que vocês olham no carro, assim? Aquele que chama mais atenção? Sabe, que tá grudado, tipo, saudade. O meu é não me segue que eu tô perdido. Não me segue, você lembra de algum? Esse marca pra mim. Não me segue que eu tô perdido. Não me segue que eu tô Saudades perdido. de Lindóia, né? Tem os nomes dos filhos. Mas lembra uma época que era assim, ó. Sem o caminhão o Brasil para? Lembra disso? Aí começou uma onda que era assim, sem advogados o Brasil para. É verdade. Sem a indústria o Brasil para. Sem a turma do Chaves o Brasil para. Todo mundo foi na onda. Só que todo mundo se acha o ingrediente mais importante do bolo. E aí, de novo, o Wallace, que é o Chorão, que é um dos líderes ali dos caminhoneiros, olha que interessante, eu quero ler isso para você, Tomé. Ele estava pensando, olha como o Brasil está mudando, Guilherme. Ele estava pensando em fazer uma paralisação. E olha o que ele disse. Wallace Landim, o Chorão, diz que não é possível fazer uma paralisação, pasmem, porque pode agravar ainda mais a economia, que já vem sofrendo com o reflexo da pandemia, e que a política de preços da Petrobras deveria ser revista. Cara, se deu a entender? Um caminhoneiro que normalmente era vamos parar tudo, vamos queimar. Ia levantar a mão e falar, bora parar isso daí. O cara falou, ele está preocupado com a população e ele está entendendo que o preço não é algo determinante pelo presidente. Ou seja, será que as pessoas estão com essa visão macro, que a economia não é do mês, mas é de algo que é um planejamento? Porque foi o que o cara acabou de falar. Como é que você vê um negócio desse? Para mim, isso foi um... Você entendeu? Olha só o patriotismo desse homem e dessa classe que são os caminhoneiros. E me enche de orgulho poder falar dos caminhoneiros, porque são eles que movem o Brasil. Vocês têm ideia o que é dirigir um caminhão nas estradas que nós temos no Brasil? Oxi. Vocês têm ideia o que é deixar sua família em casa? É risco durante de vida. dias e dias e dias. E você mal conseguir voltar para casa com dinheiro para pagar suas contas? Vocês têm ideia o que custa trocar pneu de caminhão? O que custa um freio de caminhão? E todo esse trabalho, uma embreagem de caminhão, é o que move o Brasil. Nós só comemos no Brasil por conta desses homens. Nós só temos os nossos depósitos com produtos por conta desses homens. E eles estão hoje numa situação extremamente difícil. O preço dos combustíveis está um absurdo. Vocês imaginam, encher um tanque de carro hoje já é um grande absurdo. Vocês imaginem encher um tanque de um caminhão. E mesmo assim, o patriotismo dessa classe maravilhosa que são os caminhoneiros diz para eles que não é momento, por conta de tudo que nós passamos com o Covid, de parar o Brasil. Vocês são o orgulho da nação brasileira. É só isso que eu posso dizer para eles. Não, porque realmente me surpreendeu a clareza, a visão macro que os... Por isso que eu falo que os políticos subestimam o brasileiro. Eles acham que nós somos imbecis, não é isso que o ministro falou? É um bando de imbecil, deu voto. Cara, e são os caras que mais consomem diesel, mais consomem combustível. Então, com esse patriotismo, essa hombridade, como é que você vê isso, Negão? É legal que o Chorão ele reclama do aumento de 40 centavos no litro do diesel. Aí a gente pensa assim, poxa, só 40 centavos? Que diferença vai fazer? Poxa, eu não dirijo o caminhão, que diferença vai fazer? Ah, mas aumentou a gasolina, eu não dirijo o carro, que diferença vai fazer? Vai fazer total diferença, amigão, porque quando chegar o prato aí na sua mesa, na hora de você ir lá comprar no mercado, essa diferença vai ficando cada vez maior. É muito legal a gente poder ouvir isso de um líder dos caminhoneiros. Os caminhoneiros são uma classe com vários líderes, não tem um cara representando todos. Perfeito. Graças a Deus, cada um eles têm vários sua líderes região. Assim, cada um tem sua região, entendeu? E é muito legal você poder ouvir isso e não ouvir o cara falando assim, ó, quer saber, vamos parar tudo, presidente se vira e baixa o preço. Eu sempre falo isso. Se o Bolsonaro quisesse, ele podia intervir. Graças a Deus, ele não está intervindo. A gente não precisa ir longe para ver quem está intervindo e para ver que está dando errado. Esse é o barato da América. Você está aqui do lado, você não precisa ir lá na Europa, você não precisa ir na África. Como é que você consegue ver isso, Negão? O futuro do Brasil você consegue ver olhando por aqui? O futuro do Brasil é simples. Vota no Lula e você vai ter a Argentina. Não precisa ir longe. Todo mundo gosta de pegar a Venezuela. Por quê, Negão? A Argentina, ele interfere nos preços? Não, a Argentina ele congela preço, é isso? A Argentina faz exatamente o que o Lula quer fazer e que fala de peito aberto que vai fazer. Não é uma teoria do Negão, não é uma estimativa porque do Negão. Porque o Lula diz que vai controlar, vai intervir. Ele vai intervir no preço dos alimentos, ele vai intervir na Petrobras e intervir na Petrobras. Gente do céu, não estamos falando de um cara novo na política. Estamos falando de alguém que passou 8 anos, elegeu Dilma Rousseff 2 vezes. Olha o poder desse homem
de eleger Dilma Rousseff 2 vezes. Você já viu um discurso de Dilma Rousseff? Um só. Pega 10, então, pra você não falar que eu sou ruim com ela. Pega 10 discursos de Dilma Rousseff e fala assim, cara, o Lula elegeu essa mulher 2 vezes. E com esse poder que ele tem, ele está dizendo de peito aberto que vai transformar a gente no que a Argentina é hoje. Todo mundo gosta de falar o seguinte, não, porque se o PT vier para o poder, ele transforma a gente em Venezuela. Não, aqui do lado. 50% de pobreza. Ou seja, 50% de então, peraí, pobreza. só para o pessoal entender. Quando há uma grande intervenção em preços, em congelamento, de uma maneira autoritária, acontece esse resultado que aconteceu na Argentina, na Venezuela. Nós já passamos por isso, já vivemos esse tempo de imprimir dinheiro, de ligar a impressora. Anos 80, anos 90. Dinheiro. Nós já vivemos isso, não é uma teoria do Alessandro Negão. Isso é uma coisa que a gente já viveu, é uma coisa que a gente já viu que deu errado e é uma coisa que eles querem fazer agora de novo e dizem isso de peito aberto. Tanto que agora parece que o como é que fala? O cara do marketing ali do Lula. Isso, já disseram que não, nós vamos mudar, não vai ser bem assim, não vamos falar de aborto, não vamos falar de intervenção, não vamos falar de controle da mídia. Nem da moeda única. Mas nem da moeda única. Nós vamos ter a moeda igual da Venezuela. Exato, moeda única, pelo amor de Deus. Eu quero saber, Guilherme, existe uma maneira de solucionar esse impasse? Porque as pessoas sentem, né, o aumento de preço ali nas gôndolas, no combustível. Graças a Deus que as pessoas estão entendendo que isso não é algo para solucionar numa canetada. Mas qual que seria o impasse? Você acha que você conseguiria, de alguma maneira, ter um estoque, algum fundo regulador? Como é que você acha que poderia solucionar o problema do combustível, que é algo que afeta todo mundo? Você sabe, Ricardo, que desde 1998, com a Lei 9.474, desde 1994... Não é? Essa legislação... Olha, quando um cara traz números, eu acho que ele é inteligente. Não dá? Mas não quando o cara fala assim, ó... É só uma lembrança. Lei tal, número tal, você já para ouvir. 94. É só uma lembrança. Nós quebramos o monopólio da Petrobras sobre a questão do petróleo. Tá certo? E isto não avançou o que deveria ter avançado, porque houve a criação da Agência Nacional do Petróleo e nós deveríamos ter uma maior competição entre essa questão da gasolina, do diesel e da própria distribuição de derivados do petróleo no país. E o que acontece? Hoje, né, nós temos a Petrobras ainda com uma atividade praticamente monopolística no país, né, uma presença... É um monopólio. Uma presença, vamos dizer assim, de outros competidores ainda tímida no Brasil, né, e a Petrobras, na verdade, está devendo uma política estratégica em relação ao que ela fará, sobretudo com a política de preços, né, a médio e longo prazo, com relação ao desenvolvimento das suas atividades, ela está devendo isto para o Brasil. Né? Porque você veja, nós temos um desenvolvimento baseado num sistema rodoviário que vem desde os anos 50, quando o Brasil ainda tem um potencial hidroviário e ferroviário muito importante para o escoamento da sua produção. E isto não é objeto de uma discussão mais aprofundada. E nós não vemos nenhum programa de governo dos pré-candidatos que estão discutindo, né, propostas para o futuro do país. Por exemplo, abrir o mercado. Trazendo isto. Abrir, né, mercado. Então, você veja que nós temos questões que envolvem a questão do diesel e dos derivados do petróleo, que poderia avançar em termos de discussão, mas também de outras matrizes, né, energéticas. Evidentemente que a postura do Chorão é uma postura a ser destacada, mas a categoria está sofrendo, né, e a gente não vê propostas de médio e longo prazo para solucionar isso. Evidentemente que uma intervenção do governo federal na Petrobras seria desastrosa, mas qual é a resposta da Petrobras como uma companhia que tem ações em bolsa a médio e longo prazo para resolver esse problema? Ela não oferece soluções. Eu quero saber do Kim, como é que as pessoas estão se virando na Austrália? Estão dando os seus pulos que nem os cangurus? Como é que as pessoas estão fazendo? Porque eu quero saber, teve mudança de preço, teve inflação pós-pandemia, como é que está o preço das coisas aí? Existe só um fornecedor na Austrália ou existem mais concorrentes? Dá um cenário pós-pandemia na Austrália e os preços, não só do combustível, mas de tudo que está acontecendo aí. Os preços aqui todos subiram. O que teve um maior impacto também foram os combustíveis. Eles dobraram de preço, dobraram mesmo de preço quando você pega ali o início de 2020 e os preços atuais.
Os alimentos, como todos, você encontra um aumento de 20% ali, 30% aquilo outro, quando você também compara ali com os preços de 2020. Eu acho que o maior custo, assim, que eu posso notar é no preço da carne vermelha. Ela deve ter aumentado, assim, todo de mais de 50% desde 2020. E a população está reclamando, como também está reclamando ao redor de todo o planeta. É um problema internacional. Aqui, eu acho que, assim... a carne vermelha aumentou muito, mas teve algumas coisas que não aumentaram tanto. E se eu puder, talvez, falar um dos motivos, eu poderia apontar, porque por mais que as pessoas comentaram muito, Austrália, saíram alguns vídeos que a galera, em determinado momento, acharam que, meu Deus, tá o caos na Austrália. Eu falava, gente, olha só, cada estado tem uma situação diferente, tá acontecendo coisas diferentes. Aqui no meu estado, em Queensland, você pegar até acho que agosto de 2021, ou seja, ano passado, não tinha máscara, nem pedia, porque a gente aqui, como a Austrália é um continente ilha, eles fecharam tudo, para você entrar, tinha que ficar no hotel de quarentena, então conseguia ter 0 casos, assim, semana seguida de 0 casos. Aí agora tem dois casos aqui, os 2 casos consegui isolar e conseguia manter. Então passamos mais de um ano assim, mas mesmo com o país com esse funcionando, controle todo, houve essa inflação. Isso, mesmo o controle todo, mesmo as pessoas trabalhando, etc., teve a inflação você sente no bolso. E qual que é a matriz aí? É petróleo, é diesel? Existem outras formas de transporte? É rodovia, é ferrovia? Qual é o impacto do aumento do combustível na economia? Existe concorrência? A concorrência aqui ela é bem restrita em todos os setores na Austrália. Você tem aqui, por exemplo, você fala impostos de combustível. Basicamente, você tem 3 grandes bandeiras. Você vai para o supermercado, você tem 3 grandes bandeiras. Perfeito. E uma bandeira que é um pouco mais gourmet, algo assim do gênero. Você vai para... A não ser assim, marca de biscoito, uma coisa ou outra, que você tem vários produtos internacionais... Quando se trata em nível de empresa, é muito restrito. É muito restrito aqui. Realmente, assim, você vê na Austrália, o monopólio realmente é algo que às vezes impera. Você vê, cara, inúmeras franquias de uma determinada coisa, e principalmente combustível e alimentação, são poucas redes que comandam tudo, e às vezes assim, a BP, ela tem a parceria com o Woolies, que é uma das grandes marcas de supermercado, que tem a parceria com a BWS, que é as lojas que vendem bebidas alcoólicas. A Shell tem a parceria com o Coles, que é uma das outras grandes marcas de supermercado, que é dona também da Licoland. Então você vê assim que são os mesmos grupos que controlam quase tudo. E a base de transporte é rodovia, é ferrovia? Como é que é? Aqui tem muita rodovia, muita coisa é via rodovia. Agora aqui também o sistema ferroviário daqui é muito mais desenvolvido. Aqui eles realmente utilizam, tanto para a locomoção da própria população, como para também transporte de carga. Eu quero saber do Tomé o seguinte, Tomé, você acha que uma das soluções seria privatizar a Petrobras? Ou seja, sair desse chapéu do controle estatal, que não é tanto, né? Acho que é 51%, se não me engano, alguma coisa assim. 60%. Você está 60%? Você acha que a privatização, a concorrência, ou seja, você jogar para o livre mercado, onde você tem que ser bom, onde você disputa preço, onde você tem que baixar para conquistar o cliente, você acha que isso é a solução para a Petrobras? Eu vou devolver a pergunta. Nos governos do PT foram desviados, segundo o Ministério da Economia, mais de 900 bilhões da Petrobras. Quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Daria para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas. Olha a loucura que nós vivemos. É claro que tem que privatizar. O governo não tem estrutura gerencial para poder cuidar de todas essas estatais. Eu quero fazer uma ordem de grandeza. Normalmente, quando tem aquelas mega sena acumulada e tudo mais, às vezes as pessoas ganham 300 milhões, não é isso? Isso. Seria 3 vezes ganhar na mega sena sozinho. Não mais? Desculpa. Não, ali é milhões. Não. Então, olha como é até me confundir. Daria... Não, a pessoa fica feliz da vida e ganha 300 milhões. 300 milhões vezes 10, 300 bilhões. E mais vezes 3, ou seja, é você ganhar... Vezes 100 daria 300 bilhões. É isso aí. Vezes 9... 300 vezes 10 é um absurdo. Ou seja, você ganhar 20 vezes sozinho... Muito mais. Eu já perdi as contas. Ou seja, é dinheiro que não acaba mais. 900 bilhões. Nós temos que tirar da mão dessa quadrilha que ainda toma conta do nosso país, que tem muita gente infiltrada, e nós sabemos disso, a oportunidade que eles sempre tiveram de assaltar o Brasil. Aonde eram as grandes oportunidades? Primeiro, na tal política de coalizão. Se entregava
o ministério de porteira fechada a um partido político. O presidente Bolsonaro acabou com isso. Entregou para pessoas que têm a competência para estar lá. A corrupção sistêmica no Brasil acabou. A pontual existe porque é feita por homens. A sistêmica não acontece mais. Outra coisa, privatizar Petrobras, Eletrobras, Correios e todas essas estatais que durante muitos anos causaram prejuízos porque eram assaltadas. Hoje passaram a dar lucro. Mas também isso causa para o país uma carga muito significativa no tamanho do Estado que nós temos que diminuir. Se você pegar a Petrobras, privatizar e abrir o mercado para que outras empresas também possam estar comercializando combustíveis no Brasil, com certeza o preço vai vir para baixo, que é o que acontece em muitos países do mundo. Nós não temos que ter essas empresas mais no Brasil, não faz sentido. E é por isso que o ex-presidente Lula sempre diz, nós vamos devolver ao povo as nossas estatais. Vão não, né? Eles vão devolver para eles próprios voltarem a assaltar do jeito que elas foram assaltadas nos últimos anos. Fiz a conta aqui, agora a lição de casa, é 3.000 vezes, cara. 3.000 vezes. Então imagina, a pessoa fica feliz da vida quando ganha na Mega Sena, ganha 300 milhões. A dívida, ou melhor, aquilo que foi roubado da Petrobras foi 3.000 Mega Senas acumuladas de 300 milhões. 3.000 Mega Senas. O que você acha disso, Negão? Tem jeito a Petrobras? Tomé falou uma coisa aqui muito boa e eu queria só colocar aí em cima que é o seguinte. Esse lucro que a Petrobras acabou de dar, que o Tomé citou, é exatamente aonde eles estão de olho. Esse negócio de não, eu vou pegar a Petrobras e vou devolver a Petrobras aos brasileiros, isso aí é cascata. Isso aí é cascata. A Petrobras vai voltar a ser o que é. Se você acabar votando, né, do outro lado, pro Lula, vai. Se você acabar votando no Lula, o que você vai ter... O Negão não gosta nem de falar o nome do Lula. Porque suja a boca, né? Porque senão... Você tem que entender o seguinte. Antigamente, o que acontecia? O presidente era eleito, aí fazia aquela festa. Olha, partido fulano vai ficar com tal ministério, partido ciclano com outro ministério. Você quer o quê, amigão? Você quer uma Petrobras? Mas e o que vai voltar pra gente? E aí? Era assim, a conversa era assim. A tal conversa que dizem que o Bolsonaro não tem, porque o Bolsonaro não tem diálogo, Ricardo. O Bolsonaro não sabe dialogar. Pois é, né? Mas ele não sabendo dialogar, ele tá colocando as pessoas certas nos lugares certos. Como o próprio Tomé falou aqui, a corrupção sistêmica acabou. É simples assim. Porque se ela existe, porque hoje, os caras estão com olho de lupa, assim, no Bolsonaro aqui, procurando. Sim. Coisinha por coisa. Olha, se ele come um frango e limpa com a boca, pronto, já é um motivo... Até CPI por prevaricação de um crime que não aconteceu. Não aconteceu. Exato, CPI das vacinas lá, enfim. Exatamente. Você entendeu? Então o que a gente tem hoje é isso. Eu quero saber, para arrematar esse assunto, Guilherme, suas últimas palavras, não na sua vida, mas nesse programa aqui. Não, em relação à questão das estatais, né, desde 2013 nós temos uma nova lei em vigor que aperfeiçoou um pouco, pelo menos a questão da indicação de dirigentes para estatais, como por exemplo a Petrobras. Então nós vimos recentemente na indicação do novo diretor-presidente da estatal, que teve que ser aceito como conselheiro da estatal, que ele precisa ter um currículo com experiência, no mínimo, naquele setor, né? Isso melhorou a condição, né, daqueles que são indicados, né? Então, afastou um pouco isso que o Negão estava dizendo, de ser apadrinhado político ou de ser da agremiação partidária ou desse troca-troca, né, eleitoral, né, em função de ser alguém da agremiação partidária, porque venceu a eleição, eu estou dando esse cargo para você. Não. Sobretudo essas companhias mais estratégicas do país, sobretudo a Petrobras, que tem cotação em bolsa, né, que tem um impacto direto nas atividades econômicas do país, a gente viu a dificuldade que foi encontrar um conselheiro para o conselho de administração da companhia que fosse aceito pelo conselho de administração e que virasse o diretor-presidente. A dificuldade começava por achar um currículo que tivesse aceitação no mercado. Guilherme, eu vou falar só uma coisa para você agora. Não era uma pessoa de partido. Deixa eu falar, então isso aconteceu agora e certamente horas te ouvindo. Eu quero pedir uma coisa para você. Põe esse óculos, por favor. Você gostou do meu óculos? Eu quero encerrar você com óculos. Você tem um galã italiano com esse óculos. Eu vou te falar. Então vou encerrar com o Guilherme, o galã italiano, Alessandro Negão, Tomé e o bigode mais bonito da Austrália, que é o Kim Paim. Pessoal, muito obrigado. Esse é o Linha de Frente e até o próximo programa. Até mais, pessoal.